Tom Jobim estava no sítio da família dele, na beira do Rio Preto, quando veio uma inspiração muito direta. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Ele pegou um toco de lápis e um papel pardo que estava por ali e começou a escrever antes que esquecesse. Para ajudar a gravar a ideia, veio na cabeça dele uma melodia super simples, de 3 notas, que ajudaria a memorizar o ritmo das palavras. Águas de Março foi escolhida a melhor canção brasileira por uma enquete do jornal Folha de São Paulo. É considerada por Chico Buarque de Holanda o samba mais bonito do mundo. E a sua versão em inglês, Waters of March, feita pelo próprio Tom, foi considerada uma das 10 melhores canções em língua inglesa do século XX, pelo crítico de jazz Leonard Feather. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Seja bem-vindo. No início dos anos 1970, Tom realizou um sonho: ser o produtor fonográfico dos seus próprios discos, ou seja, ser o dono deles. Pagar o estúdio, os arranjos, os músicos e ter então liberdade total. Ele já tinha trabalhado em gravadoras, ele sabia como as coisas funcionam. É uma empresa, tem que dar lucro. As gravadoras estavam sempre pensando no lado comercial primeiro, como serão os custos, a projeção de vendas e, em segundo plano, vinha o lado artístico. Se ele mesmo financiasse os seus discos, ele poderia gravar com grandes orquestras, pensar em arranjos sinfônicos, escolher os músicos que quisesse. Águas de Março abre o disco Matita Perê, o primeiro que ele bancou e que lhe custou $30 mil em 1973. Gravado em janeiro desse ano, no estúdio da Columbia, em Nova York, teve arranjos e regência de Klaus Ogman. O disco Matita Perê é um ponto de virada na carreira de Tom, um passo à frente. É o álbum que marca o distanciamento da estética minimalista que caracterizou a bossa nova em busca de uma certa suntuosidade sinfônica, de orquestrações mais densas, que sempre estiveram na cabeça do arranjador Tom Jobim. Mais tarde, quando eu trabalhava na Odeon, andava com aquela pastinha cheia de arranjos, que eu queria escrever o arranjo para a orquestra, né? Só pensava na orquestra, né? A sua música começa então a se aproximar da música clássica, da música de concerto, erudita, que Jobim tanto gostava. Ele começava a ser o herdeiro do seu ídolo, Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos é um gênio. Essa piteira aqui é do Villa-Lobos. Foi Dona Arminda que me deu, Dona Arminda Villa-Lobos. É essa piteira aqui que eu boto os charutos, que é para ver se eu aprendo alguma coisa. Alguns temas do disco Matita Perê eram trilhas que Tom compôs para filmes, como A Casa Assassinada, de Paulo César Sarraceni. E Tempo de Mar, de Pedro de Moraes, filho do poeta e parceiro do Tom, Vinícius de Moraes. Eram temas em geral orquestrais e instrumentais, sem letra, que foram originalmente arranjados por Dori Caymmi e no disco orquestrados por Klaus Ogman. A forma de dar crédito a esses dois incríveis arranjadores foi uma questão que Tom teve que lidar. Os arranjos originalmente foram escritos por Dori, mas Klaus teve a liberdade de interferir, e efetivamente interferiu neles, quando foram gravar o disco. Acabou ficando um crédito de agradecimentos especiais a Dori Caymmi pela elaboração dos arranjos. Tom dizia que tinha se inspirado no poema de Olavo Bilac, O Caçador de Esmeraldas, para escrever a letra de Águas de Março. Foi lançado em um compacto simples, chamado Disco de Bolso, um projeto do grande artista Sérgio Ricardo e editado pelo Pasquim, um jornal de humor e resistência democrática que teve seu auge nos anos 1970. A ideia desse projeto era ter um importante nome apresentando uma música inédita de um lado e do outro lado um jovem artista. Sim, nessa época os discos tinham 2 lados. No outro lado desse disco era apresentado João Bosco. Era simplesmente o lançamento em disco de uma das parcerias mais importantes da música brasileira no fim do século XX, João Bosco e Aldir Blanc. Águas de Março fez muito sucesso pelo mundo todo. Além da versão em inglês, tem versões em francês, em italiano e até em esloveno. Fez tanto sucesso que a Coca-Cola usou a música como jingle em 1985. Tom Jobim cedeu por 6 meses os direitos de uso da melodia da canção, e com ele a Coca-Cola estruturou toda a sua campanha mundial de propaganda naquele ano. Com versões nas letras pra lá de duvidosas e arranjos mais chegados ao rock, as propagandas renderam ao Tom avalanches de críticas no Brasil. O que podia ser um sinal de prestígio da música brasileira,
Afinal, uma grande marca mundial escolheu uma música brasileira para ser veiculada em todo o mundo, na verdade foi encarada como traição, como se Tom tivesse se vendido ao capitalismo norte-americano, tivesse vendido seu samba. Esse tempo romântico em que o compositor vendia as músicas já passou. Eu licenciei a Coca-Cola de usar a música, né? Que ela usou, aliás, muito bem. Tom dizia ter pensado nessa melodia como uma coisa provisória, para depois fazer algo mais complexo. Mas a simplicidade precisa dessas notas fez ele perceber que seria um erro tentar complicar essa melodia. Tom ficou muito feliz com o resultado da letra que ele escreveu para Águas de Março, sem adjetivos, no presente, usando praticamente um único verbo, o ser. Não é uma letra narrativa, é imagética, como um fluxo de consciência. Como eu falei, ele começou a escrever a música no sítio da família dele e ficou tão empolgado que foi na mesma noite mostrar para a irmã e o cunhado, Helena e Manuel. Nessa época, o cunhado tocava a obra de uma outra casa que Tom estava construindo no terreno. Talvez por isso as referências a projeto da casa e obra presentes na letra. Em 2011, 17 anos depois da morte de Tom, o Rio Preto transbordou muito depois de uma forte chuva e acabou destruindo a casa em que Jobim estava quando compôs Águas de Março. É como se a letra da música tivesse sido premonitória. A chuva chovendo, é a lama, é a lama. Na edição americana, Tom incluiu no disco a sua versão em inglês de Águas de Março. Ele nunca ficava satisfeito com as versões em inglês das suas músicas feitas por letristas norte-americanos. E tão logo ele começou a dominar o inglês, ele passou a fazer as suas próprias versões no idioma. Mas Tom dizia que essa música deu muito trabalho, que a tradução não saía. Um dia, meditando sobre o verso, um espinho na mão e um corte no pé, ele percebeu tudo. Essa letra não faz sentido nos Estados Unidos porque ninguém lá anda descalço. Além do mais, as Águas de Março no Brasil marcam o fim do verão, e no hemisfério norte marca o fim do degelo. É quando os rios voltam a correr de novo. O que no Brasil é promessa de vida, lá virou a promessa da primavera. Livre então da obrigação de fazer uma tradução literal, ele, hospedado no Adams Hotel, em Nova York, fez uma letra em inglês evitando ao máximo palavras de origem latina, buscando palavras anglo-saxônicas. De uma certa forma, pode-se dizer que Águas de Março é uma exceção no disco Matita Perê. É o único samba em um disco sinfônico, com cordas, madeiras, metais. Tem muito da simplicidade e da economia da bossa nova, e a sua orquestração não foge dessa estética, desenvolvida por Tom Jobim no fim dos anos 1950. Piano e violão tocados por Tom, mais contrabaixo, bateria, percussão, 4 flautas e um naipe de cordas sem violas, com 12 violinos e 5 cellos. Como eu já falei nos outros vídeos, nos discos gravados pelo Tom nos Estados Unidos, ele sempre preferia músicos brasileiros na seção rítmica, bateria e percussão. Nessa gravação, ele conta com os grandes Ayrton Moreira na percussão e João Palma na bateria. Nas mais variadas gravações dessa música, normalmente um detalhe do arranjo sempre se repete. É a introdução de violão, criada por Tom e que está presente desde a primeira gravação. É uma marca registrada dessa música. É uma tríade maior, com a sétima menor no baixo. Na gravação com Elis, Tom explicou assim. Escuta, eu quero aquele cara cortando pau lá do outro lado do rio. Oi, João, tu não vem almoçar não, pô? Aí introduça. Pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo. Tom grava a voz dobrada nessa música, grava um take sobre o outro, como um efeito de encorpar o som da voz. A primeira intervenção é da flauta, no caso 2 flautinhos, dobrando com o piano 2 notas bem agudas. Fica o efeito de um assovio. É madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira. 4 compassos de cellos tocando uma única nota, a tônica do tom, a nota que define o tom da música, no caso Si. É a chuva chovendo, é conversa ribeira. Agora os cellos e 4 flautas baixas, tocando as mesmas notas. Os cellos 1/8 abaixo das flautas baixas. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Notem que o ritmo do contrabaixo não é o de samba, não é sincopado, só toca nos tempos fortes. Essa é uma das características da forma clássica de se tocar a bossa nova. É o fim do
caminho, no rosto desgosto. É um pouco sozinho, é um strep, é um prego. Uma frase com sentido ascendente nas flautas, com cama harmônica das cordas. Os violinos agora vão mais por agudo, com apoio harmônico agora do piano, este com novas notas e tensões para o acorde. Tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo. Agora os violinos em uníssono vão pro agudo, com os cellos fazendo a cama harmônica. Na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão. É a promessa. Agora uma parte instrumental com as flautas e o piano dobrados, de novo com efeito de assovio. E com cama harmônica de 4 vozes de violinos e cellos, 2 vozes em cada naipe. No fim do trecho instrumental, os violinos vão bem pro agudo, abrindo 2 vozes. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de Agora as flautas tocarão por muito tempo um intervalo de oitava. Vão repetir muitas vezes. Isso em música é chamado de ostinato. Pedra é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terceira. Agora a flauta em dó sobe uma oitava, na parte final do ostinato. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, Flautas e piano dobradas nessa frase. É um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vinho. Notem de novo que o piano traz novas notas e tensões para os acordes. É o laço, é o anzol, são as águas de março fechando o verão. É a promessa de Agora na coda, o piano só dobra as primeiras notas da frase das flautas, dando de novo o efeito de assovio. No fim, os violinos vão para uma região bem aguda e os cellos fazem um apoio harmônico a 4 vozes. Eu sou Flávio Mendes, esse foi o Arranjo. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Muito obrigado. Feliz você nesse Natal.